Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Quero pedir para que vocês abram o livro na página 178, por favor. Nossa unidade 2 se chama Como os seres humanos modificam a natureza e a vida em sociedade. Como todo início de capítulo, eu quero pedir para que vocês observem com muita atenção as duas primeiras páginas, todas as imagens. Observem direitinho e vocês vão pensar sobre esses 3 pontos que tem aqui na página 179. Só um minutinho que a tia desceu demais aqui. Aqui em cima na página 179 tem 3 pontinhos para vocês pensarem e responderem mentalmente, tá bom? Então leiam com atenção e respondam. Em seguida nós vamos começar o nosso capítulo 1. Lá na página 180. O nome do nosso capítulo é As Comunidades e as Transformações na Natureza. Ponto de partida. Observem a imagem a seguir. Então, nós temos uma imagem aí que mostra o sítio arqueológico de Sul-Nuraxi, em Barumini, na região da Sardenha, na Itália. Foto de 2018. Esse é um sítio arqueológico. Nós já estudamos o que é um sítio arqueológico no início do ano, tá bom? Então, vamos lá. Converse com o professor e os colegas. Essa construção foi realizada pelo ser humano ou é uma obra da natureza? E aí? Por volta de 9.000 anos atrás, os seres humanos construíram esse local para a moradia, utilizando basicamente pedras. É possível que tenha sido necessário derrubar árvores, transportar pedras de um local para outro e inserir na paisagem elementos que antes não existiam. Ainda hoje, para a construção de vilas, bairros e cidades, essas transformações também acontecem. Página 181, Entender História. A relação entre o indivíduo e a natureza. As primeiras comunidades humanas se organizaram de forma nômade, mudando de lugar à medida que percebiam a necessidade de encontrar alimentos, como frutos, grãos, raízes, além da caça e da pesca. Esses indivíduos buscavam o abrigo do frio e da chuva em grutas e cavernas. Olha aqui do lado. Caverna localizada no sítio arqueológico da Lapa do Santo, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Na região, pesquisadores encontraram esqueletos humanos com mais de 10.000 anos. Olha só que legal. É possível que, com o passar do tempo, esses primeiros grupos humanos perceberam que podiam utilizar recursos obtidos na natureza para construir o quê? Construir moradias, como pedras, galhos de árvores e palha. Esse processo modificou a relação entre os indivíduos e a natureza. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, os primeiros grupos humanos eles perceberam que eles podiam usar os recursos que eles conseguiam na natureza para construir abrigo, tá? Então, eles começaram a usar pedra, galho, tudo isso para construir locais para moradia, tá bom? Vamos continuar. Observe as imagens de alguns tipos de moradia das primeiras comunidades humanas. Então, aqui ao lado, ó, número 1, tem um exemplo para vocês. No sítio arqueológico em Bom Jesus, no estado do Rio Grande do Sul, foram encontrados vestígios que permitem conhecer o processo de construção dos povos Taquara, uma cultura muito antiga que viveu em meados do século II até meados do século XVI. Esse grupo estabeleceu suas moradias próximo aos rios, utilizando troncos de árvores, galhos e palha, criando uma estrutura circular em suas construções. Então, olha aqui, gente, representação de moradias dos povos Taquara. Olha como é que eram construídas as casas deles, as moradias. Agora nós vamos para a página 182. Continuar o texto. Já em Menorca, na Espanha, as construções em formato circular foram erguidas
com a utilização de pedras, tanto nas paredes como nas lajes, sustentadas por colunas. Algumas localidades possuíam um sistema de coleta de água da chuva, formado por tanques encravados nas rochas ou canais que captavam a água dos rios. Então, esse tipo de moradia aqui, esse tipo de local que eram construídas as moradias, alguns locais desses tinham um sistema de captação de água, de coleta de água. Olha que interessante. Eu queria que vocês prestassem atenção na imagem aqui também, ó. Ruínas pré-históricas em Menorca, na Espanha. A foto foi tirada em 2016. Agora nós vamos para os nossos exercícios. Número 1. Ao longo da história, os seres humanos passaram a utilizar os elementos da natureza para construir abrigos. Compare a imagem 1, na 181, e a imagem 2, nesta página, e cite os materiais usados em cada uma delas. Então, vocês vão comparar o tipo de moradia 1, que vocês viram na página 181, com o tipo de moradia 2, que nós vimos aqui, ó, nessa página, tá bom? E vocês vão citar os materiais utilizados em cada uma delas. Que materiais foram usados na imagem 1 e que materiais foram usados na imagem 2, tá? Número 2. Diferente da imagem 2, a moradia da imagem 1 não foi encontrada, mas apenas vestígios dos habitantes que moraram ali. O que poderia explicar esse fato? Para responder essa questão, vocês têm que pensar do que era feita, de que material era feita a moradia dos povos da imagem 1 e por que ela não resistiu ao longo dos anos. É isso que vocês têm que pensar, tá bom? Sempre lembrando que isso aí são sítios arqueológicos, são coisas muito antigas, tá? Número 3. Essas construções foram feitas em locais e períodos diferentes, mas ainda assim existem elementos parecidos no processo de construção dessas moradas. Observando as imagens e retomando o texto, cite uma semelhança e uma diferença. Então, vocês vão citar uma semelhança que tem entre a construção 1 e a 2 e uma diferença que tem entre elas, ok? Na página 183, nós temos a questão 4. É possível afirmar que essas construções modificaram a natureza? Olha que pergunta importante. Justifique sua resposta. Então, vocês vão escrever se elas modificaram a natureza, né? Vocês acham que para construir isso aí o ser humano precisou tirar algumas árvores, trazer materiais de outros locais? O que vocês acham? E tente justificar, tá bom? Continuando. O processo de transformação social, cultural e política das primeiras comunidades humanas. Observe a imagem. Todo mundo já viu essa imagem, ela vira e mexe, aparece no nosso livro. É uma pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Essa foto foi tirada em 2018, tá bom? Número 1. O que as figuras registradas na imagem, elas representam? Pode colocar bem pequenininho aqui embaixo. O que vocês acham, gente? Vocês sabem, hein? O que está representado nessa imagem aqui. Como você viu, as pinturas rupestres são registros feitos pelos primeiros grupos humanos em antigas cavernas. Para muitos pesquisadores, essas pinturas teriam função ritualística, feitas com a intenção de trazer boa sorte nas caçadas, por exemplo. A cena acima mostra uma caçada em grupo. A partir da pintura, é possível concluir que ao longo da convivência desses indivíduos, eles descobriram que teriam mais sucesso na obtenção de alimentos se trabalhassem juntos, afinal, uma caçada poderia levar muitos dias e a sobrevivência seria facilitada com o trabalho em equipe. Olha que interessante que eles descobriram, gente. Número 2. Você já realizou alguma atividade em equipe? Quais são as vantagens e os desafios de se trabalhar em grupo? Resposta pessoal. Continuando. Os alimentos obtidos na caça, na pesca ou na coleta de frutos eram repartidos entre todos os membros do grupo, o que levou à formação de laços familiares e amizade entre os indivíduos. Olha que interessante isso, gente, que importante.
que os alimentos eles começaram a ser repartidos e isso levou à formação de laços familiares. Eles começaram a ter carinho, começaram a fazer amigos. Olha que legal! Outra pintura rupestre no sítio arqueológico de Xique-Xique, em Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. A foto foi tirada em 2014. Próximo texto. A fixação das primeiras comunidades humanas. O desenvolvimento de práticas de agricultura e pecuária está diretamente relacionado com o domínio do fogo, que nós também já estudamos. Quando o ser humano aprendeu a usar o fogo, ele passou a ser possível aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar os animais perigosos. Essas descobertas garantiram uma moradia fixa aos grupos que anteriormente migravam, se mudavam constantemente em busca de alimentos para garantir a sobrevivência. Com uma moradia permanente, as pessoas passaram a ter tempo para se dedicar a outras tarefas, como a elaboração de ferramentas e instrumentos diversos, a produção de cerâmicas, o aprimoramento das moradias e das técnicas de produção de alimentos, melhorias nas estratégias de defesa do grupo, entre outras coisas mais. Para facilitar o trabalho agrícola, as comunidades passaram a viver perto dos rios, em áreas férteis, áreas com solo bom, o que garantia boas colheitas. Vale lembrar que esse processo não ocorreu em um mesmo período em todo o mundo, tá, gente? Isso é importante. Olha essa imagem aqui do lado. Lâmina de machado em pedra produzida por grupos humanos da pré-história brasileira. Foto foi tirada em 2016. 3. Como você viu, com o passar do tempo, os primeiros grupos humanos passaram a dominar práticas como o plantio de alimentos e a domesticação de animais. Essas novidades provocaram uma mudança significativa na vida desses indivíduos. Explique que mudança foi essa. Então, qual foi a mudança que aconteceu quando o ser humano passou a plantar, a domesticar os animais? Que mudança se estabeleceu na vida deles, tá bom? Vocês vão explicar que mudança foi essa. Lembra, antes os seres humanos eram sedentários e com o evoluir, com o passar do tempo, eles se tornaram, aliás, eles eram nômades no início. Com o passar do tempo, eles se tornaram sedentários, tá bom? Desculpa o erro. Número 4. As primeiras comunidades perceberam que teriam melhor desempenho em suas atividades se trabalhassem em grupo. Explique que maneira o trabalho em grupo contribuiu para a vida desses povos. A tia Marília acabou de ler isso para vocês aí no texto, tá bom? Então, deem uma voltadinha no texto e pensem o que o trabalho em grupo trouxe de bom para essas pessoas, tá joia? Vamos trabalhar em equipe? Ao longo do tempo, muitos objetos foram criados para facilitar a vida dos seres humanos em suas tarefas diárias. Com o passar dos anos, eles se transformaram ou foram deixando de ser usados, sendo trocado por outros objetos que se mostraram mais úteis para determinadas tarefas. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, os objetos foram mudando. Esse processo acontece ainda hoje. Constantemente optamos pelo uso de novos produtos ou ferramentas que parecem mais úteis do que outros modelos. Você já pensou sobre isso? Então, o que vocês vão fazer aqui? Em grupos, não é o nosso caso, cada um vai fazer o seu. Vocês vão pesquisar sobre os objetos que estão no quadro, indicando o material utilizado em sua confecção e quais utilidades podem ter na atualidade e os impactos que produzem na natureza, tá bom? E vão completar o quadro. Tia Marília já explica para vocês.